E não entendeu qualquer coisa do exercício que a professora estiver explicando, pelo amor de Deus, eu não quero que aluno meu fique com dúvida. Fala, fala. Eu já elogiei, né? Mas eu sempre volto a repetir, né? Dentre as salas que eu tenho, as de vocês são as que dão mais um feedback legal com relação a isso. Vocês vão ficar com dúvida mesmo. Eu Oi. falei com o professor Beneboy, ele falou que a senhora pode ficar com os 2 primeiros capítulos, ele fica com o terceiro, eu acho, alguma coisa assim. Aham, eu já estava futricando. É porque, primeiro, para ele só tem uma aula, dilatação. Gente, com uma aula, você explica dilatação do sódio linear, superficial e volumétrica. É assim. Não tem. É uma fórmula, só muda um detalhe na fórmula lá, 2 detalhes na fórmula, mas a maneira de pensar é a mesma. Agora, a hidro é um pouco mais. E eu gosto de. Eu, eu gosto de hidro. Eu dava pra perceber, né? Tem alguns exercícios assim meio rançoso, mas eu gosto. E aí eu contar as minhas angústias, aflições, quando eu estava fazendo alguma coisa. Ah, Vinícius Carreira. Quando eu estava estudando. Aí, peraí, Gabriela Quintão. Quando eu estava estudando da parte de hidro, aí eu vou falando as minhas experiências para vocês. E aí eu acho que eu posso contribuir bastante. Gabriela Quintão, Gabriela e Tiago. Tiago e Gabriela, parece dupla, né? Ó, a dupla, legal. Não, professora, é Gabriela antes, que assim, ó, eu acho que Gabriela dá um poder, entendeu? É mais legal Gabriela e Thiago do que Thiago e Gabriela. Eu acho mais legal Gabriela e Thiago. Eu falei os dois. Não, professora, pode falar Gabriela e Thiago, não precisa do Thiago antes, entendeu? Não precisa. Professora, apenas ignore. Thiago, lembrei agora. E agora? Tem mais alguém para você bater? Professora, não tem, porque minha mãe foi pra Lucas, minha irmã tá trabalhando, aí agora tá só a Gabriela em casa. O que eu posso fazer? Professora, uma vez no meio da sua aula, eu acho, ele bateu minha cabeça na parede. Eu não, eu tava brincando com ela, ela é levemente assustada, e aí ela foi pra trás. Assustada. Gente. Professora, deixa eu explicar minha versão, professora. É que assim, ó, eu tava tranquila, né? Aí, eu sem querer, dei uma ida pra trás, porque ele me assustou. Só que eu não percebi que atrás de mim tinha parede. Aí eu bati a cabeça. Minha mãe não me deixou dormir pro resto da tarde. Com medo. Mas eu lembro. Tem aqueles bonequinhos, né, que você pode ficar batendo. Como que chama? Tem uns bonequinhos. Comprar. Fala pra mamãe comprar Não é João Bobo? Mas tem um profissional que é de boxe mesmo. Ó, Thiago, fica a dica. Acho que você tem que partir pro boxe. Professora, aqui em casa não tem mais ninguém pra encher o saco. Pelo menos minha calopsita já não olha nem pra minha cara mais direito. Ai, meu Deus. Mas é bom, sabia? Praticar um esporte. Eu acho que, já que você é desse jeito, você iria gostar. É bom. Esporte é bom, gente. Professora, ele fazia vôlei, só que ele quebrou um monte de parte do corpo dele, teve que parar 2 vezes, professora. É? Jussiane! Aham. Primeiro, acho que ele quebrou o pé, aí ele parou. Aí depois ele continuou, quebrou a clavícula. Ah, então ele já faz. Então não é. Então... Nossa! Tiago! Jussiane, eu acho que é muito tempo de convivência, entendeu? Aí acaba dando umas desavenças. Ah, entendi. É que nem a Clarielô. Pergunta se elas não se catam no tapa todo dia. Ah, é? Professora, ela que bate em mim, só pra deixar claro. Ô, professora, eu vou falar, eu sinto falta de ver a Maria Clara e a Maria Heloísa saindo na porrada. Gente! Ai, eu nunca briguei com a minha irmã. Eu também não, professora. Não, tipo, Eu posso falar um lá, briguei professora. com a Eu posso Eu falar vou lá, Maria Heloísa, mano. Eu nunca saí no murro com a Gabi, a gente já brincou e acabou se acidentando. Mas assim, nunca foi sair no murro e tal. A gente já se xingou, aí 10 minutos depois a gente tava lá fazendo graça um com o outro, tava. Aham. Mas assim, nunca foi de sair no murro.
Porque os dois irmãos que eu tenho por parte de pai não se olham um na cara do outro porque os dois são birrentos. Ah, Professora, minha irmã, ela tem 2 aninhos, ela completou 2 aninhos. Ela olha pra minha cara e fala, não, Josiane, para, fica brincando comigo, olha na cara dela. ai, meu Deus! Dissimulada. Não tem nem idade pra ficar brigando comigo. Ela fica... Pois é. Deixa eu falar a relação de quem está presente. Se eu esqueci de alguém, fala, professora, a senhora esqueceu de mim, tá? Arthur, Brandon. Oi, Brandon, meu querido. Vai sair as notas hoje, professora? Hã? Vai sair nota hoje? Pois é, eu tenho as notas já. Eu, talvez no outro horário, que é o último horário, eu pego e mostro, tá? Ok. Hein, Brandon? Eu nem tive coragem de falar nada com você, nem tive coragem de falar nada com a sua mãe. E o que a professora está fazendo? Com toda sinceridade, todo dia eu estou rezando por você e pela sua mãe, tá? Todo dia, 9 horas da noite, eu estou lá com o terço rezando. Não esqueci. É que eu não tenho coragem. Eu acho que tem coisa, gente, que palavra não vai amenizar a dor. E cada um, gente, sabe a dor que está passando. Umas pessoas enfrentam a dor de um certo tipo, outras pessoas é igual dor de cabeça. Tem gente que tem a mesma dor de cabeça, mas tem pessoas que sentem com mais intensidade. Quem sabe a dor que está sentindo é quem está passando. Então, eu não tive coragem de falar nada com a sua mãe, não tive coragem de falar nada com você. Mas, desde que eu soube da notícia, todos os dias eu estou orando por vocês, por você e pela sua mãe. Tenha certeza. Todos os dias, 9 horas da noite, sabe, a Sônia está rezando por mim, tá? É o mínimo que eu posso fazer. Deixa eu continuar. Heloísa, não, eu começo. Heloísa, Clara, Gabriela Quintão, Gabriela e Tiago, João Lucas, João Luiz, João Rodolfo, Josiane, Luciana, Maria Luísa, Paulo Renato, Pedro Paulo, Ruth, Sara, Sofia e Thaline. Esqueci de alguém, gente? Não, né? Acho que ela não falou meu nome, Guilherme. Guilherme, desculpa. Guilherme. Quem que eu esqueci também? De mim. De mim quem? Fala aí. Adriel. Adriel. Oh, desculpa aí, ó. Bora lá. Chega. Professora, eu fiquei muito feliz nessa prova, professora. Primeira prova, eu vou falar assim, sabe, a primeira prova que eu fiquei feliz em fazer, professora, foi a sua. Porque eu estudei com a Gabi a tarde inteira e eu consegui fazer aquela prova estava linda, professora, estava linda, a forma de ser feita. Ai, gente, ai, que bom, que felicidade. E daí, olha, eu fico muito feliz porque a prova, realmente você tem que fazer. Pode ter alguma questão parecida, mas não tem nenhuma questão igual na internet. Então, você tem que parar e tem que resolver. E daí, eu tento nas minhas provas trazer coisas que tem mais a ver com vocês. Igual eu falar de força. Por que eu vou falar de força? Eu vou pegar alguém arrastando um bloquinho. Eu peguei o que acontece, né? Aqueles fortões lá, carregando aquela pedra gigante. E daí, coloco. A próxima, quer ver a prova do terceiro? A prova do terceiro, ai, gente, eu demorei o dia inteiro. Eu comecei, era às 8 horas da manhã, eu fui parar nessa prova mais de 6 horas da tarde, fazendo a prova. E eu almocei 10 minutos e lanchando em cima do notebook. Mas a prova... Pra que tudo isso de esforço, professora? Presa não. Não, mas sabe por quê? Já que é o terceiro ano, deixa eu conversar com vocês. Já que é o terceiro ano, gente, tem que ter o maior milímetro na hora de trabalhar. E daí eu faço uma pesquisa, eu pego o que o pessoal da área de ensino de física, eles estão trabalhando. Exemplo, tem lá trabalhos de mestrado na área para ensino médio e ensino fundamental. Quais são, o que eles estão estudando? Eles estão estudando de calorimetria, tal assunto. Então, tal assunto eu vou colocar na prova. Porque a probabilidade, já que são eles que elaboram a probabilidade de ter uma questão parecida é grande. Entendeu? Então, eu faço um estudo. Não é simplesmente fazer a prova, pegar a questão. Não, eu vou estudar. A do terceiro, gente, assim, tá impecável a prova. Eu achei linda. Mas eu fiz esse estudo. Bora lá. Chega. Mas isso que dá fazer mestrado na área de ensino. Mestrado na área de ensino tem essas coisas. Você é muito criterioso. Muito criterioso. Você não tem noção.
Lá eles colocam a gente para ficar, ó. Então, a primeira coisa, pega o livro de vocês e antes de eu começar a resolver o exercício, para que você entenda, gente, que daí ficou faltando os exercícios. Eu deixei até aqui com o pregadorzinho, lá na página 23, mas antes de eu colocar o exercício, peguem lá, ó. Tá aqui, a gente vai começar do 5 para cá, que é o exercício do Ita. Eu até vou colocar ele aqui, daí ver se eu ganho tempo. Ó. Por quê? O que a gente viu na última aula? Deixa eu trocar aqui de câmera aqui, pra andar rápido. É do livro mesmo, professora? É do livro, mas aqui, ó. Antes de eu começar, deixa eu tirar isso aqui que tá feio. Não, aí. As minhas manias, né? Eu tenho que deixar tudo arrumado aqui, gente. Eu não consigo trabalhar. Jesus toma conta, eu sou assim. Ó. Então, a gente viu esse conteúdo na aula passada, que é momento de uma força. Momento de uma força, algo vai girar. E daí, quando eu pego alguma coisa aqui e eu giro essa força, depende de onde eu aplico essa força. Então, se eu aplicar a força no eixo de rotação, essa coisa não vai girar. E depende do braço de alavanca. Quanto maior for meu braço de alavanca, menor é a força aplicada. E daí, ó, se você olhar para a fórmula, a fórmula do momento de uma força, que é torque, é força vezes deslocamento, força vezes o braço de alavanca. É igualzinha a fórmula de trabalho. Porém, trabalho não tem giro, e aqui eu tenho giro. Mas nos exercícios que a gente, e aqui eu já falei, só estou repetindo o que eu já falei na aula passada, mas nos exercícios, gente, essas coisas não irão girar, elas estarão em equilíbrio. Ou seja, o momento, quando eu somar todos os momentos de uma força, todos os torques, isso vai dar quanto? Isso vai dar 0, tá? Então, as coisas não são para girar, elas são para ficar estáveis, ficarem em equilíbrio, tá? Aqui, aí eu vou começar, não vou começar pelo 1, vou começar de trás para frente. Por que eu vou começar de trás? Ana Campos. Ô, minha linda, deixa eu anotar seu nome aqui. Antes que eu esqueça, senão fica com falta. Ana Campos. Aí eu já adianto ela. Aí eu quero que vocês... Não entendeu? Fala. Mas eu acho importante eu colocar, e eu tinha feito um negócio quando eu estava lá no mestrado, e daí eu nem usei esse negócio. E eu vou tentar puxar bem para trás, eu tô com medo de derrubar, porque eu sou muito desastrada, e vocês sabem disso. Ó, puxei bem para cá. Por quê? Ó. Tchan, 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 tchan. Que raio de negócio que é esse? Isso aqui é tipo uma balança, gente. Deixa eu botar aqui. Assim. Ó. Tá vendo? Não tem nada. Aqui tá interferindo um pouco, porque eu tenho um ventiladorzinho aqui. Aí atrapalha um pouco. Mas aqui, ó, essa coisa aqui tá estática, tá parada, tá em equilíbrio. E daí eu vou colocar, eu tenho aqui, e aí você vai entender melhor o exercício. Por quê? Ó, eu tenho essas duas borrachas, gente. Essas duas borrachas, elas têm a mesma massa. Elas estão novinhas, têm a mesma massa. Se eu coloco, é claro, se eu coloco as duas borrachas aqui, ó, aí tem que ter maior cuidado. Ó, paradinhas. Oh, nem acredito. Olha lá, as duas borrachas. Porém, gente, se eu pegar uma dessas borrachas, ó, vou pegar essa daqui e vou diminuir essa daqui. Rafael. Ai, gente, lembra de eu colocar presença para Rafael, porque não dá para mexer agora. Ó, eu vou pegar, porque aqui eu coloco a mão de um lado, aparece do outro, vou pegar esse aqui. Aqui. Se eu puxar ela para cá, diminuir, olha o que acontece. Ó, diminuir a distância desse lado, a minha balança, ela pende para o outro lado. Por que isso aqui está acontecendo? Porque o momento de uma força de um lado é diferente do outro. E aonde que o meu momento de uma força vai ser maior? Aonde eu tenho o braço de alavanca maior, porque as duas borrachas possuem a mesma massa. Se elas possuem a mesma massa
estão submetidas ao mesmo planeta, a força aqui, tanto nessa borracha aqui, quanto nessa daqui, nas duas, a gente, eu queria tanto que vocês vissem. Ai, senão eu vou ter que puxar mais para cá, mais para cá. Aí, eu tô com medo de derrubar esse notebook, porque eu sou o desastre. Quem é o desastre? Sônia é o desastre. Aí, ó. Então, tava desse jeito, ó. As massas são iguais. Vou colocar aqui direitinho. A gente tem que ter paciência. Aí, quase em equilíbrio. Oh! Ai, gente, isso aqui é tão difícil. Mas o que está acontecendo aqui? A distância, meu eixo de rotação é esse aqui, ó. Meu eixo de rotação é esse aqui. Tá no parafuso. Meu centro de massa também está aqui, porque no meio da minha barra está meu centro de massa. Então, a força-peso da minha barra, se a minha barra ela tem 50 gramas, daí eu multiplico 50 gramas vezes 10, que é a aceleração da gravidade, minha força-peso está apontada para cá, no meu centro de gravidade, que é o centro do meu objeto aqui, o centro de massa do objeto, está no parafuso, onde gira. As massas das duas borrachas são iguais. Ou seja, a força-peso, tanto aqui quanto aqui, são as mesmas. E a distância aqui também é a mesma. O que eu tenho? Estado de equilíbrio. Essa minha balança não gira. Agora, eu vou diminuir esse lado aqui, ó. Vou diminuir o braço dele, a distância, o braço de alavanca, essa distância até meu eixo de rotação. Olha o que acontece. Ai, caiu lá, tem que pegar. Vocês viram? A minha balança desequilibrou. Ou seja, o que aconteceu com o momento de uma força? Ó, aqui, quando elas estavam em equilíbrio, o momento de uma força desse lado era igual desse lado. Porém, quando eu puxo essa borracha para cá, a distância desse ponto até esse ponto está diminuindo, ó. E se a distância está diminuindo, como o momento de uma força, o torque, é força vezes o braço de alavanca, se eu diminuir o braço de alavanca e a força continua sendo a mesma, o produto vai me dar um torque menor. Se o torque é menor aqui, é claro que vai pender aonde o torque é maior que esse lado. Então, vai girar para esse sentido. Estão entendendo o que a professora está fazendo? Sim? Oi, gente. Uhum. Agora, que nem eu fiz aqui, ó, pendeu. Porém, vou fazer o seguinte, eu vou aumentar a massa para aumentar a força-peso aqui, ó. Opa. Ó, tô diminuindo. Olha lá! Ai, consegui! Gente, olha aqui. Eu diminuí o braço de alavanca de um lado. Estão vendo aqui, ó? Eu diminuí o braço de alavanca, ou seja, diminuí a distância com relação ao meu eixo de rotação, porém, eu dobrei a minha massa. E quando eu pegar o produto, ó, é força, o produto, entre força vezes o braço de alavanca é torque. Então, aqui, o torque desse lado é igual ao torque desse outro lado. Eu aumentei a massa, porém, a distância aqui diminuiu. Ou seja, o valor do torque desse lado é igual ao valor do torque desse lado. E daí, como tem os dois lados têm a mesmo quantitativo de torque, eu não tenho giro. Deu para entender agora? Vocês entenderam? Sim? Acho que sim. Ó, professora, ó, se eu diminuir ainda mais, ó, aqui tem mais massa, tá vendo? Deixa eu diminuir mais. Olha o que acontece. Ó, gira para esse lado. Porque aqui o torque é maior. Por que o torque é maior? Quando eu pegar a massa, a massa vezes a aceleração da gravidade, que vai me dar a força-peso, vezes essa distância aqui até o eixo de rotação, o torque vai ser maior do que se eu pegar essas massas que são maiores vezes a distância aqui.
Então, o torque desse lado é menor e o torque desse lado é maior, apesar da minha massa ser o quê? Apesar da minha massa ser menor. Mas porque o meu braço de alavanca, quando eu faço o produto, exemplo, aqui 2, minha força-peso 2 newtons, vezes aqui, vamos colocar que seja 1 metro. 2 vezes 1, 2. Agora aqui, a minha massa, não tenho 2, a minha força, por conta da minha massa, minha força-peso, que seja 4. Porém, essa distância aqui, ó, é de 0,2. 4 vezes 0,2 vai dar 0,8. Vai ser muito menor. Então, o torque aqui é muito menor. Por isso que vai pender aonde eu tenho um torque maior. Olha lá. Mesmo tendo a massa maior aqui. Tudo bem? Entendido? Sabe por que eu tô fazendo isso? Porque o primeiro exercício que a gente vai trabalhar, e agora eu vou puxar, que eu tava com medo de cair, gente. Olha lá. Me esforcei, tá? Me esforcei para vocês entenderem. Olha aqui. É a situação que a gente viu lá. Ó, esse exercício, gente, é um exercício do ITA, que está no seu livro na página 23. E ele pede para você descobrir qual é a massa dessa minha Lua 1 aqui, ó, tá? E ele dá a massa da Lua 4, 10 gramas. Então, essa coisa aqui está em equilíbrio. Isso aqui é um móvel. É usado aqueles enfeitinhos que coloca para a criança ficar distraída. Então, aqui, gente, o torque desse lado tem que ser igual ao torque desse outro lado. Para quê? Para que essa coisa não se mova. Ela esteja em estado de equilíbrio. E daí, se aqui é 10 gramas, qual deve ser a massa da Lua 3 para que essa coisa não mexa? Uma vez que aqui o braço de alavanca é a metade do braço de alavanca do outro lado. Pergunto, o que eu faço? Qual é a massa? Qual é a massa? No braço maior, massa menor. No braço menor, massa maior. É o inverso. Aqui é maior, aqui é menor. Se aqui é menor, aqui será maior. Tá vendo que é o inverso? Porque quando eu somo isso aqui, dá 0. E o torque sendo igual a 0, eu tenho um estado de equilíbrio. Tudo bem? Ou seja, se aqui eu tenho 10 gramas e aqui meu braço de alavanca é a metade, eu tenho que ter o dobro de massa. Então, aqui vai ser 20 gramas. Entendi? É o que a professora acabou de fazer no negocinho aí que ela estava mostrando. Tudo bem? Pode prosseguir? Pode prosseguir, pessoal? Fala com a professora. Pode, professor. Agora, olhando para cá, quem que é a massa para esse braço de alavanca de 2 L's? Para esse braço de alavanca de 2 L's, eu tenho uma massa de 30 gramas. Olha lá, esse 2 L's aqui, ó, ele tem essa haste aqui, e essa haste está segurando quantos gramas? 30 gramas. É a soma. Então, aqui, ó, eu tenho 30 gramas. Porque, ó, essa haste está segurando uma massa de 30 gramas. É a soma da Lua 3 mais a Lua 4. Se aqui eu tenho 2L e eu tenho 30 gramas, aonde eu tenho L, eu vou ter quantos gramas? Quantos gramas? Ó, braço maior, massa menor. Braço menor, massa maior. Lembra que a professora acabou de mostrar para vocês? Então, se aqui é 2L, aonde eu tenho L, eu vou ter o dobro de massa. Então, se aqui é 30, aqui será 60 gramas. Ó, e essa haste aqui, ela tá prendendo quanto de massa? 60
mais 30. Então, ela está tendo uma massa de 90 gramas. Se 2 L's está com uma massa de 90 gramas, aonde eu tenho braço menor, a quantidade de massa tem que ser maior. Maior quanto? O dobro. Então, se aqui é 90, aqui tem que ser 180 gramas. Qual é a massa de 1? 180 gramas. Você entendeu? Você entendeu? O que aconteceu? Sim ou não? Sim. É o que... Só para quem... Todos entenderam, gente? Professora, entendi. Mas, tipo assim, ele também pode dar o valor do lado menor pra gente descobrir o maior? Aí é só Pode, claro que pode, com certeza. E aí é o que eu quero que você não esqueça. Deixa eu tirar daqui. Ó, que eu quero que você não esqueça isso aqui, ó. Qual que é o princípio, então, professora? Vou colocar essas massas mais para cá. Eu quero que você nunca esqueça disso. Ó, vou colocar as duas de novo. Ó, o que está acontecendo? Eu coloco. Aqui, ó. Praticamente, não vou fazer deixar mais certinho, porque senão eu vou gastar mais tempo. Mas aqui eu tenho quase um equilíbrio. Porém, na hora que eu empurro, essa daqui diminua a distância dessa borracha com relação ao meu eixo, olha lá, vou diminuir. Olha o que acontece. Ela pende. Por que ela pendeu? Quando eu diminuo, ó, ou seja, aqui se tem as mesmas distâncias, se as distâncias são iguais, massa e braço de alavanca, e daí a força-peso aqui, você tem a mesma força-peso, tanto com uma borracha quanto a outra, se essas distâncias até o eixo de rotação são iguais, o torque é o mesmo. Quando eu diminui dessa borracha aqui, ó, diminuir a distância dela e a força atuante, a força-peso, tanto nessa borracha quanto nessa borracha, são as mesmas, mas a distância aqui é menor, o torque aqui é menor e aqui é maior. Porque eu tenho que multiplicar força vezes esse braço. Então, o torque desse lado vai ser maior. E o torque desse lado vai ser menor. E daí, meu giro vai ser para cá. E é isso que eles fizeram. Entendeu agora? 100%? Sim, fala comigo. Sim, professora. Bora lá, então, continuando. Chegamos nesse exercício, agora vamos para o outro, senão a gente não anda. E eu acho que vale a pena algumas coisas, gente, porque... Ai, tem exercícios que você não consegue enxergar. Olha esse aqui. Daí eu não preciso ficar lembrando de fórmula. Diante do que a professora acabou de fazer para você, se desse lado eu tenho 2,5 metros, desse lado eu tenho 2 metros. Do lado de 2,5 metros, eu tenho 20 quilogramas. Qual é a massa desse lado de 2 metros? 40? Não, 10. Não, peraí. É só eu fazer o produto, ó. 20 vezes 2,5 dá quanto? 20 vezes 2,5. 20 vezes 2,5. Bora lá! Bora lá primeiro! 20 vezes 2,5, quanto que dá? 50. 50. Então, desse outro lado tem que dar 50 também. Qual o valor que eu multiplico por 2 que dá 50? 25. 25. Pronto, cheguei, gente, na massa. Chuchu, melzinho na chupeta. Que é isso? Terminei o exercício. E aí, gostou? Gostou? Vou pro outro. Eu tô indo de trás para frente, tá? Porque o grau de dificuldade vai... Engraçado, sempre é Vou para esse aqui agora. 3. Ó, eu esqueci de perguntar. Vocês estavam tirando print, gente? Pode tirar? Pode tirar. Tá.
Então, vou para o 3 agora, exercício 3. Tá vendo que fica bem mais fácil? Ó. Aqui também eu quero que vocês usem a mesma linha de raciocínio com a professora. O que acontece quando tem uma barra? Quando a professora mostrou essa garatuja dela aqui, que ela fez, foi eu e meu marido, gente, você não tem noção, esse trem demora para chegar nessa posição de equilíbrio. A minha barra, onde que ela está fixada aqui? Exatamente no meio. E por que eu coloco esse negócio no meio? Porque meu centro de massa está aqui. O que é o centro de massa? É como se toda a massa dessa barra tivesse concentrado nesse ponto aqui. Então, na hora de eu furar, eu tenho que furar no meio, tá? Para fazer essa balança aqui. Aqui, eu tenho essa barra. Quando eu tenho essa barra, e ele coloca... Aí ele fala bem assim, ó. Eu deveria ter colocado os dados já aqui para ganhar tempo, né, Sônia? Você já errou, você já pegou. A barra tem 50 newtons. 50 newtons a barra. Aonde que eu coloco esses 50 newtons? É a força peso da minha barra. Ó, se a minha barra tem 7 metros, eu tenho que colocar mais ou menos aqui, ó, a 3,5 metros. Então, a 3,5 metros, vou colocar 3,5 metros, eu vou colocar essa força de 50 newtons. E por que, professora, que eu tenho que colocar exatamente no meio? Porque meu centro de massa está no meio da minha barra. É como se toda a massa do meu objeto estivesse aqui. Meu centro de gravidade coincide aqui com o meu centro de massa. Então, eu vou pegar aqui o meio da minha barra. Então, a minha força-peso, 50 newtons. Aí, ele pergunta o seguinte, qual é a força de reação de A e de B? Aqui, ó, desses negócios, desses balangandã aqui, ó, de A e de B. Como é que eu encontro esse negócio? Maneira de pensar. Daqui, que ele quer saber desse objeto e desse objeto, qual é a força de reação. Desse ponto até esse ponto, tem quantos metros? 50 metros. Não, 5 metros. 5 metros. Ou seja, se tem 5 metros, para cada metro eu tenho quantos newtons daqui até aqui? Quantos? Fala com a professora. Ó, eu tenho 50 newtons aqui. Daqui até aqui eu tenho 5 metros. Eu tenho quantos newtons para cada metro? 10. 10 newtons. Agora ficou fácil. Sabe por quê? Daqui, ó, desse ponto aqui, vou rachurar aqui. Até aqui, ó, onde a professora rachurou, tem quantos metros? Se daqui até aqui tem 5, e daqui até aqui tem quanto? 3,5, ó. Eu tinha marcado 3,5 aqui, ó. Porque o centro da minha barra, ele tem 3,5. Professora, mas por que a senhora está indo até o centro de massa? É o meu referencial. Eu tenho que ter um referencial. Qual é o meu referencial? O centro da minha massa. Então, daqui até aqui, 3,5. Se para cada metro eu tenho 10 newtons, daqui até aqui eu tenho quantos newtons? Em A? 35. Daqui até aqui, gente, se aqui, ó, eu tenho 5 metros essa distância, esse pedacinho eu tenho quanto? Que a professora vai rachurar de vermelho. 1,5, porque 1,5 mais 3,5 vai dar quanto? 5, que é essa distância. Se daqui até aqui eu tenho 35 newtons e no total daqui até aqui eu tenho 50, quanto que eu tenho de reação no ponto B? Fala para mim. Quanto? 15 newtons. Porque na hora que eu somo 15 mais 35 vai dar quanto? 50 newtons. É o jeito mais fácil. Professora, tem outro jeito? Tem outro jeito, mas deixa eu te falar. Prestando atenção aqui, tá, gente?
Vamos deixar a conversinha fiada. Quem tá no chat, fala. Eu não entendi. De onde é que a senhora tirou o 35? Ó, por quê? De onde que eu tirei esse 35? Aqui, deixa eu só melhorar aqui. Tá vendo aqui? Do meu centro de massa até essa ponta tem 3,5 metros. Do meu centro de massa até B, eu tenho quantos metros? 1,5 metro. Então, aqui... Gente, vamos lá prestar atenção. Ah, então, tá, entendi. É que tinha 7 metros ali em cima, né? É o tamanho da barra, mas eu não olho o tamanho da barra, eu olho esse referencial aqui que eu construí. Então, daqui até o centro de massa tem 3,5 metros. Do centro de massa até aqui, até o ponto B, tem 1,5 metro. Se a cada metro eu tenho 10 newtons, ou seja, em 3,5 metros eu tenho 35 newtons. Em 1,5 metro eu tenho 15 newtons. E sabe por quê que eu tô resolvendo desse jeito? Ô, Luciana, seu microfone tá ligado. Oi? O microfone da Luciana tá ligado com você. Da Luciana não tá, gente. Tá? Tá. Acho que tá, mas acho que ela não sabe. Aí, pronto. Desliguei. Então tá. Somando isso aqui vai dar os 50 newtons. Por que eu tô te falando isso? Para que você não precisa construir... Gente, isso aqui, quando você vai ver a resolução, eles constroem um sistema. Eu preciso de um sistema para entender? Não preciso. E eu não preciso usar fórmula nenhuma, tá? É o jeito mais simples, foi o jeito mais prático que eu encontrei de resolver essa questão. Aí, agora, vamos lá para 2. Pode passar? Posso mudar? Pode, professora. Deu um vento aqui que derrubou a minha escada. Professora, a senhora não vai ficar brava comigo porque eu não entendi ainda a outra. Não vou, não. Ó, vou desenhar aqui de novo. Claro que não. Vou pegar só esse ponto, que o que interessa, ele quer saber a força de reação. Ponto A e do ponto B. Então, o que me interessa é esse pedaço aqui. O meu centro de massa está aqui, no meio. Não, tá bem no meio, né? Desculpa, vou desenhar de novo. Não precisa, professora, tá bom. Não, deixa eu fazer bonitinho. Apesar que não tá tão bonitinho, tá meio torto, mas mesmo assim, ó. Meu centro de massa tá aqui. Essa barra aplica uma força, peso, de 50 newtons sobre esses dois triângulos aqui. Mas ele quer saber qual é a força. Se ele faz uma força para baixo, esses dois triângulos vai fazer uma força para cima, é a reação. A ação de 50 newtons e esses dois bloquinhos vai reagir a essa força. Então, se eu tenho para baixo, isso daqui vai reagir para cima. E na hora que eu somar todas as forças, vai dar quanto? 0. Porque essa coisa está parada, o somatório das forças é igual a 0. Para baixo, eu tenho 50 newtons. Para cima, eu tenho que ter 50 newtons também. Porque quando eu somar 50 para baixo, mais 50 para cima, essa coisa vai ser igual a 0. E daí eu tenho estado de equilíbrio, eu não tenho movimentação aqui. Porém, quanto que eu sei que está reagindo esse e quanto que eu sei que está reagindo esse? Daqui até aqui, gente, como aqui esse pedaço total aqui tem 5 metros, aqui tem 3,5 metros. E aqui eu tenho 1,5 metro. Para cada, se eu pegar, para cada metro, a cada 1 metro, se eu pegar 50, vou pegar 50 e dividir por 5, porque são 5 metros. Então, para cada metro, eu tenho 10 newtons. São 10 newtons por metro. Então, se eu tenho 3,5 metros, aí eu vou ver, são 3,5 metros. 10 mais 10 mais 10, 30. Mais metade de 10, porque eu tenho meio metro. Então, vai ficar 35 newtons. Se eu tenho 35 newtons aqui, e a soma tem que ser 50,
Se eu tenho 35, esse pedaço vai ter quanto? 15. E realmente dá 15, porque é 10 newtons por metro. 1 metro, 10. Meio metro, 5. 10 mais 5, 15. Então, aqui eu tenho 35 newtons desse lado para A. E aqui A. E eu tenho 15 newtons para B. Porque somando 35 mais 15 vai dar 50 newtons, que é a força que eu tenho. Entendeu? Entendi agora, professora. Obrigada. Nada, mas para perguntar mesmo. Perfeito. Então, agora posso ir para frente? Professora, Pode. Foi. de Teve onde alguém que que falou? saiu, de onde que saiu aquele negócio de cada 1 metro tem 10 newtons? Eu peguei o seguinte, ó, tá vendo que daqui até aqui tem 5 metros, ó, essa distância aqui tem 5 metros, ó, daqui até aqui tem 5 metros. Se daqui até aqui tem 50 newtons, é a única força que eu tenho, significa que se eu pegar 50 newtons e dividir por 5 metros, a cada metro eu tenho 10 newtons. Entendeu? Entendi. Daí a parte que sobra do outro lado, ela não conta? Tipo, não usa para fazer a conta? Não, porque ele está perguntando a força de reação desse ponto A, que está nesse triângulo, e nesse ponto B. Daqui para cá ele não quer saber, ele só quer saber aqui. Por isso. Entendeu? Entendi. Pode prosseguir? Pode. Tá. Continuando. Ai, gente, eu tinha colocado. Tá aqui. Eu separei. Essa daqui. Essa daqui não tem jeito. Essa daqui eu tenho que usar a fórmula de torque mesmo, tá? Que não tem escapatória. E daí você tem sempre que deixar o seu referencial. Quando a professora colocou essa garatuja dela, e de novo reforçando, ó, coloquei esse negócio, aonde que tá o meu referencial? Aqui. Aonde está o meu centro de massa e aonde essa coisa que gira, tá? Aonde é articulável. Olhando para essa figura, daí eu desenhei com a caneta mais fina, mas acho que dá para enxergar ainda, né? Deixa eu aproximar mais. Deixa eu aproximar mais, ó. O seu desenho, você pode pegar no seu livro, que é o exercício número 2, ele dá esse desenho aonde que é a minha articulação. É aqui, ó. É nesse ponto aqui que essa barra ela pode girar. Ela vai girar ou para cima ou para baixo, aqui, ó. Então, aonde que é a minha articulação, é aonde que é o meu referencial. Então, eu vou pegar, se eu quero saber o momento de uma força, eu vou pegar da barra até esse referencial, do meu centro de massa até esse referencial, desse outro bloquinho até o meu referencial. Então, tudo vai ser referente aonde existe a minha articulação, tá? Por que eu tô falando? Porque ele fala bem assim. Ai, gente, aí eu falo. Parece que o desespero vai me dando. Ó, uma barra, a minha barra, ela possui 200 newtons. Aonde que eu vou colocar essa minha barra, essa força da minha barra? No centro de massa, ou seja, exatamente no meio. Então, aqui, gente, eu vou colocar aqui, quem? 200 newtons. Depois ele fala o seguinte, que as forças peso, aqui, ó, nesse bloquinho, tem um bloquinho aqui, então 100 newtons aqui, e aqui também 100 newtons. Eu só vou montar porque acho que não dá tempo de eu resolver. Eu vou pegar, calcular o momento de uma força todo para baixo, tem que ser igual ao momento de uma força para cima. Porque se eu pegar o momento de uma força, colocar igual para baixo, igual ao momento de uma força para cima,
Isso vai dar quanto? 0. E daí essa coisa não vai mexer. Ele não quer que essa coisa mexa. Pessoal, vou só montar aqui e eu já paro, senão o outro professor vai ficar com raiva de mim. Então, eu vou pegar daqui até aqui. Qual que é a distância, ó? Dessa primeiro bloquinho até aqui, a minha articulação. Quantos metros? Vou colocar ponto. Vou colocar aqui 1, aqui 2 e aqui 3. Então, eu terei momento de uma força de 1, mais momento de uma força de 2, mais momento de uma força de 3, é igual ao momento de uma força, vou colocar aqui, de 4. Por que tem que ser igual? Quando eu somar essas coisas, tem que ser igual a essa, para que eu tenha um estado de equilíbrio, essa coisa não gire, tá? E daí na próxima aula eu termino, que eu faltando no exercício, já começa pressão. Que aí vocês vão amar a pressão. Gente, é muito legal. Muito legal. E aí eu encerro. Falta só 2 exercícios e eu encerro. Esse aqui já está meio pronto. Eu fico desesperada. Gente, eu quero fazer minha aula render, mas eu fico também muito preocupada se vocês estão aprendendo. E daí sempre, não interessa, nem ela falou lá. Professora, não entendi. Enquanto eu entender, gente, se não entendeu de novo, vai explicando até que você entenda. Tá? Ó, beijinhos, até daqui a pouco. Tá, meus queridos? Tá? Oi. Beijinho, professora. Eu achei que eu ia desligar. Ai. Peraí.